Sabe aquele tipo de pessoa que parece perfeita no início? Inteligente, bonita, com um sorriso que te desarma e uma conversa que te faz acreditar que finalmente encontrou alguém que te entende? Era assim com a Carol. Nos conhecemos numa confraternização de amigos em comum. Ela trabalhava com marketing, era antenada, segura, cheia de opinião. Eu fiquei encantado logo de cara, e para minha surpresa, ela também demonstrou interesse. Trocamos contatos, depois de alguns dias conversando, começamos a sair com frequência. No início, tudo parecia fluir. Ela dizia que gostava de caras introspectivos, focados, que tinham os próprios hobbies. E eu acreditei. Porque eu sou assim. Gosto do meu canto, dos meus jogos, das minhas playlists silenciosas enquanto monto um setup novo. Eu sou o cara que prefere uma noite em casa jogando com os amigos online do que uma festa cheia de gente bêbada. Só que com o tempo, aquela admiração pelos meus hobbies começou a virar julgamento. E o primeiro atrito apareceu quando ela foi dormir na minha casa pela primeira vez. Enquanto ela tomava banho, liguei o videogame. Ia só dar uma olhada rápida num update que estava esperando fazia semanas. Nada demais. Só que quando ela saiu do banheiro e me viu no sofá com o controle na mão, a expressão dela mudou na hora. Você vai jogar agora? Só por 5 minutinhos. Foi lançado um patch novo. Rapidinho. Ela soltou um sorrisinho torto, se enrolou na toalha e foi direto pro quarto. Eu desliguei o jogo e fui atrás. Naquela noite, não rolou nada. E na manhã seguinte, ela estava fria, distante. Parecia outra pessoa. Você não acha meio infantil esse negócio de videogame? Ela soltou durante o café da manhã. Fiquei sem reação. Porque, até então, ela nunca tinha mostrado incômodo com isso. Pelo contrário. Sempre me disse que admirava quem tinha hobbies e sabia aproveitar o tempo livre. Tentei argumentar, explicar que não era só diversão. Que eu seguia canais de esportes, que entendia aquilo como cultura, comunidade. Que não era diferente de quem assiste futebol ou série. Mas ela não quis ouvir. Homem adulto jogando videogame é esquisito. Fica parecendo que você não cresceu. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Sabe quando você começa a duvidar de si mesmo? A se perguntar se aquilo que te faz bem é mesmo válido? Passei os dias seguintes tentando compensar. Fiquei mais presente, saímos para restaurantes caros, que ela adorava, e tentei esconder meus jogos. Literalmente. Desinstalei alguns do PC. Escondi o console numa gaveta. Mas não adiantava. Mesmo quando eu não jogava, ela encontrava outras formas de demonstrar insatisfação. Dizia que eu era acomodado, que eu devia querer mais da vida. Que ficar feliz com pouco era sintoma de quem desistiu de crescer. Aos poucos, a relação virou um campo minado. Eu pisava em ovos o tempo todo. Comecei a jogar escondido, de madrugada, com o som no mínimo e fone de ouvido. Me sentia um adolescente se escondendo da mãe. Um dia, meus amigos me chamaram para participar de um campeonato online. Nada grande, mas com premiação e tudo. Eu já tinha jogado com eles antes, e a ideia era competir só por diversão. Fiquei empolgado e comentei com a Carol. Você vai mesmo perder um sábado inteiro nisso? Não é perder, é competir. Com os amigos. A gente tá treinando tem semanas. Ela me olhou com desprezo. Sabe qual o problema? Você se contenta com coisa de moleque. Já pensou em abrir uma empresa? Em investir de verdade? Enquanto você perde tempo nesses joguinhos, tem gente ficando rica no mundo real. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Não era sobre o videogame. Era sobre não ser aceito. Sobre ser desvalorizado por quem, teoricamente, deveria ser meu par, meu apoio, minha parceira. Terminamos poucos dias depois. Sem briga feia, sem escândalo. Mas com um silêncio carregado de frustração e mágoa. Ela não tentou me impedir de ir embora. E eu também não insisti. Nos meses seguintes, tentei focar em mim. Voltei a jogar com os amigos sem culpa. Reinstalei meus jogos, arrumei meu setup, fiz upgrade no PC. Comecei a acompanhar mais de perto alguns streamers e canais especializados. Até que um dia, por pura curiosidade e incentivo de um amigo, comecei a fazer lives também. Começou pequeno. 3 espectadores, 5, às vezes só 1. Mas era divertido. Era autêntico. E era meu. Com o tempo, comecei a entender mais sobre produção de conteúdo. Estudei edição, melhorei o layout da live, interagi mais com o público. Vi aquilo deixar de ser um hobby isolado e virar uma ponte para conhecer gente com os mesmos interesses que eu.
E foi num desses dias comuns que a ironia bateu à minha porta. Estava scrollando no Instagram, e um amigo me marcou num vídeo. Era um podcast sobre relacionamentos com influenciadores. Abri sem saber o que esperar. E lá estava ela. Carol. Sorrindo, sentada ao lado de um cara famoso no cenário gamer. Um streamer gigante, com milhões de seguidores. Ele falava sobre como ela o apoiava, sobre como ela entendia suas rotinas de live, ajudava com edição, fazia parte da equipe. Ela é minha base. Entende meu trabalho como ninguém. Ele dizia, segurando a mão dela. E ela ria. Ria como se sempre tivesse sido assim. Como se aquele universo fosse natural para ela. Eu pausei o vídeo. Olhei para a tela por um tempo. A mesma mulher que me dizia que jogar era perda de tempo. Que eu era infantil. Que homem de verdade devia investir em ações, startups ou networking. Agora estava namorando um streamer famoso. Um cara que fazendo lives 10 horas por dia, grita nos reacts e fala com chat enquanto come miojo ao vivo. Sabe o que eu senti? Paz. Porque finalmente entendi que o problema nunca foi o videogame. Nunca foi meu hobby, minha rotina ou minha ambição. O problema era ela. Ou melhor, era a expectativa que ela tinha sobre quem eu deveria ser. E que nunca combinou com quem eu era de verdade. Talvez ela tenha mudado. Talvez tenha aprendido a respeitar gostos diferentes. Talvez tenha percebido que o que vale mesmo é apoiar, não moldar o outro à sua imagem ideal. Ou talvez tenha sido só conveniência. Difícil saber. E, sinceramente, nem quero. Hoje, quando eu ligo meu console, não é mais com culpa. É com prazer. Quando faço lives, não é para provar nada a ninguém, é porque me faz bem. E se um dia isso virar minha profissão, ótimo. Se não, tudo bem também. O mais importante eu já conquistei, liberdade. Liberdade de ser quem eu sou, de gostar do que gosto, de não precisar pedir desculpas por não seguir o roteiro que esperavam de mim. E se um dia Carol aparecer de novo, me seguindo com um perfil fake ou reagindo a um vídeo meu, não vou bloquear. Não vou xingar. Vou apenas sorrir. Porque o jogo virou. E dessa vez, sou eu quem tá com o controle na mão.